Você contribui com a Previdência? Hashtag sim ou hashtag não, você responde pelo nosso WhatsApp, que é o 12997167989. Pode ser previdência privada também, viu? Se você faz, até explica pra gente. Hashtag sim, eu faço previdência privada. Lembrando que você pode mandar, além então do sim ou não, algum comentário, alguma dúvida sobre o assunto com o hashtag falando nisso, como está no canto superior da sua tela aí direito, tá bom? Hashtag falando nisso. Aqui, tá vendo? Nesse Esse número que a Ana acabou de comentar com vocês, tá bom? Você concorre a um par de convites para o cinema. Todo dia a gente faz isso para agradecer a sua participação e conversa aqui com a gente. É verdade, não deixa de participar não, que a gente está esperando, tá bom? Hoje o nosso assunto é um direito que nem todo mundo conhece. É verdade, você sabia que quem tem algum tipo de deficiência pode se aposentar com regras diferentes e até antes do tempo comum? A gente vai entender melhor sobre essas condições com a advogada Monize Veneziani, que está aqui com a gente. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada, viu? Doutora, a gente sempre abre aqui para o pessoal de casa fazer qualquer pergunta sobre previdência, que eu sei que a doutora é referência nesse assunto e consegue responder. Mas hoje, em especial, a gente vai pensar em como a aposentadoria da pessoa com deficiência acontece e por que ela é diferente também das demais aposentadorias do INSS. Certo. Então, a aposentadoria do deficiente, ela foi criada para tentar igualar um pouco a pessoa com deficiência da pessoa que não tem a deficiência, porque a gente sabe que a pessoa com deficiência, ela tem barreiras a superar muito maiores do que a pessoa que não tem a deficiência. Então, como você disse, ela consegue se aposentar mais cedo e com valores melhores. Doutora, por que você acha que esse tema ainda é pouco conhecido, né? Talvez seja um tabu também falar de certas condições, Sim. né? Sendo que é um direito muito importante que as pessoas precisam ter conhecimento sobre isso, né? Certo. O INSS, ele divulga pouco, tá? Essa aposentadoria, bem pouco mesmo. E quando divulga, confunde-se um pouco com a incapacidade. Então, a deficiência não é incapacidade. A deficiência, a pessoa pode trabalhar, pode contribuir para o INSS, diferentemente da incapacidade, que é aquela aposentadoria permanente que a pessoa não pode mais exercer nenhum tipo de atividade remunerada por estar incapaz mesmo. Então, existe muita desinformação e os profissionais também, eles confundem, tanto os médicos confundem, quanto os profissionais do direito também confundem esse tipo de aposentadoria, por isso que é tão pouco explorada. Doutora, pensando então em previdência, né? Deixa eu ver como que eu faço a pergunta. Existem graus de deficiência na visão da previdência? Sim, existe. Existe de acordo com o que a pessoa precisa cumprir. Então, quais as barreiras que ela vai ter mais dificuldade com a vida profissional e a vida pessoal. Então, existe o grau leve, o moderado e o grave. Isso tudo, existe pontuações que, de acordo com a pontuação, é que o INSS vai identificar esse grau. Quais são os requisitos de idade e de tempo para que consiga se aposentar nessas condições, doutora? Então, vamos lá. A pessoa com deficiência no grau mais leve, né? O homem, ele vai se aposentar com 33 anos de tempo de contribuição sem idade mínima. E a mulher com 28 anos de tempo de contribuição. No grau moderado, o homem se aposenta com 29 anos de tempo de contribuição e a mulher com 24 anos de tempo de contribuição. E o máximo, que é o grau mais grave, com 25 anos o homem e a mulher com 20 anos. Doutora, vamos voltar nessa questão do leve, moderado e grave, né? Como que é feita essa avaliação? Quem que decide esse grau? Certo. É uma perícia que chama biopsicossocial, que é feita no INSS com dois profissionais, o médico e o assistente social. E essa perícia, eles vão verificar, no caso do perito médico, o grau da deficiência mesmo. Então, a deficiência ela pode ser intelectual, sensorial ou física, né? E ele vai verificar essa deficiência, qual grau se encaixa. E depois, a assistente social, ela vai verificar o que essa deficiência, ela atrapalha e atrapalhou na vida pessoal da pessoa com deficiência e na vida profissional dessa pessoa também. Então, essas duas perícias, elas vão se somar e aí vai ter esse parecer de grau leve, moderado ou grave.
Tá certo, a gente recebeu uma participação aqui que eu quero colocar na tela para vocês. Não temos nome, mas obrigada pela sua participação. Sobre esse assunto de pessoa com deficiência, invalidez e etc. Doutora, há também um preconceito. Sou PCD, tenho 30 anos, me cuido como posso. Mas, na real, o INSS, quando bate o olho numa pessoa jovem, com uma aparência ok, automaticamente já declara a pessoa capaz sim. Nem olham para os exames ou para os laudos médicos. Como é que funciona isso? Precisa ter um laudo médico para confirmar uma certa deficiência, senão eles não levam em consideração mesmo? Sim, precisa. É necessário, então, a pessoa ter um laudo médico, né, dizendo que ela é uma pessoa portadora de deficiência, né, de preferência que ela tenha já a CNH dela, se ela for motorista, né, ou habilitada já como PCD, ou que ela tenha, que ela se encaixe numa vaga de PCD, se ela for CLT. E sim, existe muito preconceito e existe muita negativa por causa do INSS na hora de analisar. Ou eles simplesmente falam que a pessoa não tem deficiência, no caso da aposentadoria por deficiência, ou no caso de auxílios de incapacidade, que é o auxílio doença, a aposentadoria por invalidez, a pessoa está sempre apta para trabalhar. A gente enfrenta muito essa dificuldade, mesmo o médico do trabalho dizendo que a pessoa não pode mais trabalhar, ou o médico do próprio paciente, né, dizendo que ele não pode mais trabalhar, o INSS ainda fala que a pessoa está apta para trabalhar. E aí, nesse caso, teria que entrar com uma ação judicial mesmo, procurar um advogado, né? E é o que a gente sempre fala aqui, né? Claro que o direito deveria ser concedido à pessoa sem esse esforço, mas esse esforço jurídico, ele é necessário, tá? Então, a gente precisa entender que é uma realidade, precisamos mudar? Sim. Mas enquanto não conseguimos mudar isso, você precisa buscar um auxílio, então, jurídico, para você ter o seu direito sendo feito, sendo executado, tá? A gente indica aqui com muito carinho e respeito a Veneziane Advogados, porque lá a gente tem certeza que muitos casos já foram resolvidos, muitas pessoas já foram ajudadas. Então você pode, pelo Instagram, então, conseguir ter contato com eles, tá certo? Veneziane Advogados. Você pode continuar participando com a gente aqui, mandando perguntinhas para eles por lá, mas também aqui no programa que a gente já volta com esse assunto para a doutora tirar suas dúvidas também, tá certo? E de volta para o nosso assunto do dia, vamos ver o resultado parcial da nossa enquete? Como é que foi a votação? Você contribuiu com a Previdência? Hashtag sim, 26, olha, baixo, hein? E hashtag não, 74%. Olha, gente, isso não pode não, hein? É um alerta que a gente já traz para vocês, tá bom? Lembrando que sem contribuir, você não vai ter direito a isso, tá bom? A se aposentar pelo INSS, tá certo? Mas a doutora que vai responder nossas perguntinhas e as suas também, já reforça isso pra gente. Lembrando que você pode concorrer a um par de convites para o cinema com hashtag falando nisso. É só você mandar então sua dúvida pro nosso WhatsApp com hashtag falando nisso, tá certo? Nesse número aqui, ó. Pode mandar que você vai participar já com a gente, tá certo? Aqui no estúdio a gente está com a advogada, a doutora Monize Veneziane, e tem perguntinha direto do Açaí Colinas para ela. Vamos dar uma olhada. Eu tô aqui no Açaí Colinas com a Adelson. Adelson, você já é aposentado ou está planejando se aposentar um dia? Olha, eu até dei entrada na aposentadoria, né? Mas no caso, caiu na nova lei, né? Que é por idade. E 35 anos de contribuição foi o ano passado. Então, agora é guardar, né? Estou com 5,3. Ainda tem mais uns anos ainda de trabalho ainda para estar contribuindo, né? Mas já dei entrada e vamos aguardar, né? Bom, depois da reforma previdenciária, o que mudou? Vamos saber aí do estúdio. Olha, mudou muita coisa. Antes da reforma previdenciária, existia sim a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o homem aposentava com 35 anos de tempo de contribuição e a mulher com 30 anos de tempo de contribuição. Depois da regra que foi alterada, né, da reforma, existem várias regras de transição, mas bem mais difícil de se atingir. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser a aposentadoria do deficiente, que essa não passou por nenhum tipo de reforma, tá? Nem no valor, nem no tempo de contribuição. Olha, a primeira boa notícia que a gente consegue ter em relação à Previdência dessas mudanças, né? Porque a gente está vivendo mais, a Aristal está vivendo mais, vai trabalhar mais. É isso, em vez né? de descansar mais, né? Enfim, vamos pensar um pouquinho sobre então, essa situação de quem tem deficiência adquirida ao longo da vida, doutora. Também pode se aposentar
por essa regra que a gente está comentando hoje no programa? Sim, isso é uma coisa muito importante de se falar, porque as pessoas desconhecem mesmo. Então, tem muita gente que não nasceu deficiente, adquiriu a deficiência ao longo da vida, ou por uma doença degenerativa, ou por algum acidente, inclusive aqueles acidentes de trabalho. Inclusive, aquelas pessoas que recebem o auxílio acidente, ela só recebe porque ela tem uma capacidade reduzida para o trabalho. Então, isso faz com que ela seja considerada uma pessoa com deficiência e que, então, ela pode sim se aposentar com essas regras mais vantajosas da pessoa com deficiência. Doutora, é possível converter tempo comum em tempo especial por deficiência? Sim, é possível. Desde que a pessoa, então, tenha a deficiência, né, ao longo da vida, ela pode pegar todo o período que ela não era deficiente e aí existe uma regra que a gente faz, existe um cálculo para ver o tipo da deficiência, o grau da deficiência e sim, ela pode sim se aposentar com essa conversão numa aposentadoria do deficiente. Tá certo. No próximo bloco a gente volta com muitas participações. Tem bastante perguntinha feita, então segura aqui que a gente já vai trazer para você, tá bom? A sua resposta junto com a doutora Monize. Se quiser conversar tanto com a doutora Monize e toda a equipe do escritório aqui, Veneziane Advogados, fique à vontade de entrar em contato. Aqui a gente mostra o Instagram, porque lá tem um link também, vou até abrir aqui para vocês ao vivo, que você consegue então, vou aceitar aqui todos os cookies. Enviar sua dúvida pelo WhatsApp, tem o site do escritório para você conhecer, canal do YouTube com muito conteúdo, por aqui mesmo, tá bom? Você consegue entrar em contato com eles, Veneziane Advogados, a gente já volta com a doutora tirando as suas dúvidas. Agora a gente volta para o nosso assunto do dia para ver o resultado final da nossa enquete. Vamos ver se mudou alguma coisa, se mais gente aí contribui com a Previdência. Vamos ver o que vocês votaram, porque a gente ficou meio preocupado, né, com aquela enquete. Você contribui com a Previdência? Hashtag sim? 26%, hashtag não, 74%, ainda é muita gente dizendo que não, hein, gente? Então a gente traz esse alerta para vocês, lembrando que você pode mandar perguntas e comentários neste bloco, a gente começa a fazer a pergunta de vocês, tá bom? Tem muita participação, mas aí você manda com o hashtag falando nisso para concorrer a um par de ingressos para o cinema, para o 12997167989. E tem mais perguntinha direto do Açaí Colinas para a doutora Monize, vamos lá ver. Robert, quero saber, já é aposentado, está planejando se aposentar, como é que está essa situação? Sim, futuramente sim, né? Trabalhando, por enquanto estamos trabalhando aí para isso. Já sabe tudo que tem que fazer para ter uma aposentadoria garantida? Sim. Eu quero saber aí do estúdio, quais os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de planejar uma aposentadoria? Excelente. E já fala também do erro de não pagar, doutora. Isso, olha, essa já pega o pesquisa me assustou muito, Também. muito mesmo, porque imagina 74% não contribuir para a Previdência, gente, é um risco tremendo, porque não é só a aposentadoria, ele tem o seguro, né? Então, auxílio doença, auxílio acidente, maternidade, reclusão, pensão por morte, precisa contribuir. E hoje existe tantas formas de contribuição, né? Pode contribuir como MEI, dona de casa, facultativo, contribuinte individual. Então, tem muitas formas. É importante, sim, contribuir. E os principais requisitos, né? E as provas que a pessoa precisa ter e o planejamento. É importante, então, juntar todos os períodos que ela trabalhou como especial, então aquele PPP, às vezes ruído, físico, químico, foi vigilante, dentista, médico. É importante ter essas provas, é importante ter a carteira profissional, com todas aquelas anotações, porque muitas vezes o vínculo não consta no CNIS. É importante baixar um aplicativo que chama Meu INSS, conferir lá, tem o CNIS, todas as contribuições e também, de preferência, passar por uma consulta, fazer um planejamento, verificar quanto e quando vai se aposentar, né? E quanto deve contribuir. Perfeito. Olha, muitas perguntinhas chegando, a gente coloca na ordem de chegada na filinha, tá bom? Então, por exemplo, quem acabou de mandar agora a Conceição Freire, espera um pouquinho, que a sua acabou de entrar, então ela vai para o final da fila. Mas a Irani, ela escreveu para a gente uma pergunta interessante. Quanto tempo de contribuição a pessoa com deficiência precisa ter para aposentar, doutora? Então, vamos lá, Irani. A mulher, ela precisa ter 20 anos, se for grau o máximo, né, que é o grave, 28 anos, se for o leve, ou moderado, desculpa, 28 anos o leve,
Gente, agora eu me Tem perdi problema, aqui, doutora. calma aí. Ó, o leve, então, são 28 Então, vamos lá. anos de contribuição. Isso. Aí O moderado, ele vai se aposentar, o grave vai se aposentar com 20 anos 20. e 24 anos moderado. Ah, Pra tá. Então, É a 20, base 24 e de 28. Tá, 28 E 15 21, anos. 24, E é importante também falar da aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade acontece, ao invés de 62 anos, 55 anos de idade, com no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. perfeito. Ponto. Deu para entender, Perfeito, doutor? deu. 20, 24, 28 Pronto. e E com 55 anos, se você contribuiu 15 anos, você já muitas pode regras. aposentar pela idade. Perfeito. A Cecília mandou pra gente o seguinte: meu marido Paulo é aposentado por deficiência visual. Na época ele ainda tinha um pouquinho de vista, mas agora ele tem só um olho que consegue ver vulto. Ele consegue melhorar, né, o valor da aposentadoria por conta dessa incapacidade? Pois ele é totalmente dependente dos meus cuidados. Como é que funciona nesse Excelente caso? pergunta. Existe uma grande comparação aí, uma diferença entre a aposentadoria da deficiência e a incapacidade. A gente precisa entender melhor. Se ele for aposentado como deficiente, não existe, tá? Porque ele já é aposentado, mas existe a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, que essa sim dá direito a um acréscimo de 25%. Então a gente só precisa entender se é a aposentadoria do deficiente ou por invalidez. Tá certo. A Lucimar faz uma pergunta que é bacana a gente trazer aqui no programa. Você manda para você também, minha amiga. Obrigado pela participação. Ela quer saber como que faz para pagar os meses atrasados do INSS. Ela dá até um exemplo, né? Quando ficamos desempregados e ficamos sem o pagamento. E também ela quer saber se existe o que ela comenta aqui como aposentar por lei velha. Tem 32 anos de contribuição e 53 de idade. Você entra, acho que nesse período de transição, né, doutor? Provavelmente ela entra sim, tá? Ela deve passar por algumas regras de transição, tem que passar ali, cumprir um pedágio, mas infelizmente não pode pagar os atrasados. Em alguns casos, mas poucos casos é possível. Mas se você não contribuiu antes da reforma, antes de 2019, mesmo que você pague, não vai contar para essa regra de transição. Então, antes de pagar, se oriente, porque muitas vezes você vai pagar e, infelizmente, não vai considerar e não vai agregar nada, tá? Tá certo. A Cíntia de Taubaté mandou pra gente também outra questão interessante. Boa tarde. Trabalhei com carteira assinada por 10 anos. Sou dona de casa faz 12. Recolhi INSS para receber auxílio maternidade em 2016, depois não recolhi mais. Tenho 42 anos. Doutora, o INSS faz o religamento se eu voltar a recolher agora, né? Depois de ter ficado um tempo sem? Sim, com certeza. O INSS, ele começa a contar para suas carências e para a qualidade de segurado, né, que é o vínculo do INSS, a partir do primeiro pagamento em dia. Então, é só você começar a pagar no código correto, pagar as contribuições em dias e aquele período de 12 anos que você já recolheu, ele vai sim contar para sua aposentadoria no futuro. Tá certo. Nosso querido Renato Júnior, tá vendo? A gente tá aproveitando que a doutora tá aqui, tá tirando essa dúvida, viu? Ele comenta que hashtag não, fica o alerta para você, viu, Renato? Que ele não faz a contribuição, né? A minha mãe recebe pensão, 50% da aposentadoria do falecido marido. Ela está envelhecendo, independente dos filhos. Tem como melhorar o valor da pensão? Não, infelizmente não. O que pode acontecer é ela contribuir para que ela tenha outra aposentadoria, né? Porque ela tem a pensão e ela pode ter a aposentadoria dela também. Mas aumentar esse coeficiente, que é 50% mais 10%, ela deve receber 60%, infelizmente não tem o que fazer. Tá certo, olha só, tá chegando muita perguntinha aqui pra gente. No próximo bloco a gente volta com mais da sua participação, mas também, se não deu tempo de colocar a sua pergunta aqui, eu vou deixar o contato do escritório da advocacia da Moniz Veneziani para vocês, que é Veneziani Advogados, tá bom, gente? Qualquer dúvida você pode entrar em contato com eles, até pelo Instagram, mas também pode mandar sua participação aqui no programa. Aqui no Linktree tem tudo sobre eles, ó, o contato do WhatsApp, o site do escritório, o canal do YouTube, tudo você encontra no Instagram da Veneziani Advogados, tá? Para quem tiver qualquer dúvida, eles estão à disposição. De volta para o assunto de hoje, claro que você pode participar mandando sua perguntinha pelo nosso WhatsApp, que já apareceu, tá aqui para vocês. Ainda dá tempo, tá bom? hein? Dá tempo de mandar pergunta para a doutora Moniz Veneziani. Ela está explicando para a gente muito sobre previdência, a gente falou bastante também da aposentadoria da pessoa com deficiência, né? E o Maurício mandou para a gente uma perguntinha, ele falando que não contribui. Viu, com a Previdência, fica o alerta para você, viu, amigo? Qual a melhor opção? Ele coloca aqui como custo-benefício, né? Para contribuir, para aposentar por idade. Tem que contribuir por mais 5 anos para completar os 15 anos de contribuição mínima, conforme as regras atuais, doutora.
Certo. Então, Maurício, se você pensa em se aposentar por idade com um salário mínimo, o melhor custo-benefício é MEI. Se você for contribuinte individual, claro, você vai pagar em menos de R$80 por mês e vai garantir esses próximos 5 anos aí para atingir a regra, que são no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Tá certo. A Kumizaki mandou pra gente. Não, na verdade, esse foi o que passou. Por favor, vamos passar. Eu ia ler o do Maurício de novo. Jaqueline, hashtag falando nisso, está concorrendo aos nossos ingressos. A partir de que idade já pode contribuir com a Previdência, doutora? Minha filha tem 16 anos, ela já pode, mesmo sem ter tido um emprego ainda? Ela pode sim. Ela pode contribuir como facultativo. Inclusive, a gente fala estagiário, pode contribuir como facultativo, porque estagiário não é registrado, então não tem já a contribuição, mas pode contribuir como facultativo e eu indico sim já começar. Tá certo. A Érica Fernanda mandou hashtag falando nisso. Está concorrendo ao sorteio que daqui a pouquinho acontece. Boa tarde, amiga. Tem 49 anos, 15 anos de contribuição e está há 13 anos desempregada e sem contribuir. Posso me aposentar? Como e com quantos anos? Certo. Você vai se aposentar, então, aos 62 anos. Já tem o requisito de tempo de contribuição, mas não tem a idade. O que é muito importante é que você não pare de contribuir simplesmente, porque se ficar doente, sofrer um acidente, ficar grávida ou vir a falecer, não tem mais esse vínculo com o INSS. Então, pelo menos, a cada 6 meses, contribua como facultativo. É importante para você. Perfeito. O Israel de Taubaté mandou pra gente: estou afastado por uma cirurgia, mas o INSS não libera o meu benefício. O que fazer nesses casos? Só fica em análise e nada sai daí. Israel, infelizmente, está todo mundo passando por isso. Em alguns casos, a gente entra com mandado de segurança na justiça para garantir que esse seu pedido seja analisado mais rápido. Mas, infelizmente, é algo que todo mundo está sofrendo. Ai, que chato. A gente lamenta muito, viu, amigo? Essa filhinha parece que não anda, né? Vamos lá, Conceição Freire mandou pra gente que sim, ela contribui, está concorrendo também a par de convites. Ela diz que faz contribuição particular. Se algo acontecer comigo, meus filhos têm direito à pensão? Sim, Conceição, desde que seus filhos sejam menores de 21 anos ou inválidos. Aí, inválidos pode receber, sim, depois dos 21 anos também, tá bom? Mas, sim, desde que esteja contribuindo em dia, pode sim ter direito. Tá certo. A Josiane mandou pra gente: oi, trabalhei 10 anos em formato CLT, hoje já estou há 2 anos trabalhando como MEI. Soma então 12 anos de contribuição ou por ter mudado o formato não vale? Não soma esses Josiane, anos? conta, tá? Ele soma. O diferencial da MEI é que só conta se for com salário mínimo. Então, se as suas contribuições anteriores forem maiores que um salário mínimo e a sua média for maior que um salário mínimo, é interessante então você complementar a MEI, mas se você desejar aposentar apenas com salário mínimo, então você vai se aposentar aos 62 anos com 15 anos de tempo de contribuição no salário mínimo. Tá certo. A Andréia faz uma pergunta bem específica e importante também a gente trazer aqui. O valor que uma mãe solo e dona de casa que cuida de filho com deficiência pode contribuir para depois conseguir se aposentar, então. Certo. Então, hoje existe um código que é o 1929, mas para isso você tem que ter um cadastro no CRAS, que é aquele CAD único, tá? E ter em alguns requisitos. Então, a dona de casa, ela pode contribuir com apenas 5% do salário mínimo. Então, é uma contribuição fácil de se fazer. Tá certo. A gente vai mostrar a última participação para vocês, que dá tempo. O Reinaldo mandou pra gente: boa tarde, deficiente 90% visual, com 45 anos, já pode aposentar, doutora? Então, a gente precisa entender esse tempo de contribuição, né? Se esse 90%, ele sempre existiu, se ele trabalhou pelo menos aí 33 anos de tempo de contribuição, claro que não, porque se ele tem 45 anos. Então, a aposentadoria do deficiente provavelmente ainda não cumpriu os requisitos, a gente precisa analisar. O que pode acontecer é uma aposentadoria por invalidez, né, que é a aposentadoria permanente. Mas para isso também a gente precisa entender se está contribuindo e se tem os requisitos do laudo indicando a incapacidade. Tá certo. Para todo mundo que mandou perguntinha no WhatsApp, Gu, vou te dar um trabalhinho, tá, amigo? A gente vai mandar para vocês tanto o Instagram ou o WhatsApp também, da Veneziana Advogados, que teve muita perguntinha que ficou fora do ar, não deu tempo de fazer. Então, é uma maneira da gente ajudar você a buscar ajuda de quem realmente pode te instruir e trazer até a solução para o seu caso, tá bom? O Instagram, para você que está assistindo a gente, quiser acompanhar e seguir também, vale muito a pena, porque lá tem bastante conteúdo, é Veneziane
advogados, com certeza eles podem ajudar vocês, tá certo? Doutora, muito obrigado por vir ao programa, trazer pra gente, esclarecer nossas dúvidas também. Te agradece, viu? Eu que agradeço. Sempre muito bom estar aqui. Obrigado. Obrigada, a gente se vê na próxima. Vamos ver quem ganhou os nossos ingressos do cinema de hoje. Quem foi o sortudo? Vamos lá. Irani! Irani! Parabéns! Obrigada pela sua participação. Nossa equipe vai entrar em contato com você. Obrigada a todo mundo que mandou perguntinha. A gente fica tão feliz com a participação e assim, a companhia que a gente faz do dia a dia um pro outro, viu? A gente é muito grato. Muito obrigado mesmo. Excelente tarde de friozinho, gostosa. Fiquem com Deus. Aproveitem a chuvinha. Obrigada pela companhia. Até amanhã.